frações. Pois bem, vamos aprender como simplificar frações e quais são os métodos que é possível fazer essa simplificação. Eu coloquei aqui um exemplo, então simplifica a seguinte fração: 1024 por 256. E vamos utilizar um método das divisões sucessivas para fazer essa simplificação. Então vamos lá. Vamos repetir aqui a fração: 1024 por 256 e vamos começar a simplificar essa fração. Então, primeiro a gente vai tentar aqui por 2, tá? Como é um número par, é possível dividir por 2. Então, 1024 dividido por 2, 512. 256 dividido por 2, 128. Podemos dividir novamente por 2, um número par. Então, 512 dividido por 2, 256. 128 dividido por 2, 64. Ainda podemos dividir por 2. Vamos lá. Então, 256 dividido por 2 vai dar 128. 64 dividido por 2 vai ficar 32. Novamente, dividimos por 2 embaixo e em cima. Vamos ficar com 128 dividido por 2, 64. 32 dividido por 2 vai dar 16. Ainda por 2, vamos ficar com 64 dividido por 2 vai ser 32. E 16 dividido por 2 vai ficar 8. Dividimos novamente por 2. Vamos ter 32 dividido por 2 dá 16. E 8 dividido por 2, vamos ficar com 4. 16 dividido por 2 e 4 dividido por 2. 16 dividido por 2, resultado 8. E 4 dividido por 2 vai ser 2. Dividindo ainda por 2, vamos ficar com 8 dividido por 2 é 4. E 2 dividido por 2 é 1. Chegamos aqui, então, a uma fração irredutível. Não é possível mais simplificar, certo? Então, não tem como simplificar 4 e 1 pelo mesmo número. Aqui a gente pode simplesmente escrever que o resultado é 4. Tá ok? Pois bem, então eu coloquei aqui um outro exemplo. E nesse exemplo a gente vai utilizar um outro método, que vai ser o da fatoração, para descobrir o MDC entre esses dois números. Então vamos lá. Vou utilizar um outro papel. Vamos colocar os números aqui. Fiz uma aula para vocês sobre como tirar o MDC dos números, o MMC. Então é só assisti-la lá, se vocês tiverem alguma dúvida ainda. Vamos decompor esses números. Primeiro podemos fazer por 2, né? 288 dividido por 2 vai ficar 144. 192 dividido por 2 vai ficar 96. Ainda podemos dividir por 2. 144 por 2 dá 72. E 96 por 2, 48. 72 por 2 vai ficar 36. E 48 por 2 vai ficar 24. Por 2 novamente. 36 por 2, 18. E 24 por 2, 12. Por 2 novamente. 18 por 2 dá 9. E 12 por 2 dá 6. Poderíamos dividir aqui logo por 3, né? Mas eu sugiro vocês irem dividindo por 2, ainda se for possível. É recomendável também, como a gente está lidando com um MDC, então vocês sempre vão circular qual número dividir os dois simultaneamente. Então até agora todos dividiram simultaneamente, tá? Vou circular eles. Então vamos dividir aqui novamente por 2. 9 não é divisível por 2, desce ele, 6 dividido por 2 é 3. Então, esse não dividiu simultaneamente, não circulem. Tá ok, então. Vamos dividir aqui por 3. O 3 vai dividir o 9, que vai ficar 3, e vai dividir o 3 também, que vai ficar 1. Esse também dividiu simultaneamente. E por último, o 3, dividido por 3 aqui vai ficar 1, descemos 1. Esse não dividiu simultaneamente, tá? Então, não vamos colocar ele no cálculo do MDC. Aqui a gente vai repetir, então, os números que conseguiram dividir os dois simultaneamente, que a gente circulou. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Vocês poderiam colocar 2, ele vai dar 5, mas eu vou colocar aqui os números para não confundir vocês. E por último, 3, né? Então, vamos aqui fazer essa multiplicação. 2 por 2 dá 4.
4 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 16. 16 por 2 dá 32. 32 por 3 dá 96. Então, 96 é o MDC de 288 e 192. Então, utilizando esse método, vocês vão conseguir perceber que o 96 é o maior divisor comum desses dois números. Então, o que vocês podem fazer aqui? Vocês vão dividir já diretamente os dois números por 96. Então, 288 dividido por 96, se vocês fizerem tudo certinho, a gente pode até fazer aqui, 288 dividido por 96, vai ficar 96 vezes 2 é 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 8 é 2 vezes 9 é 18, 19, né? 196. Ainda posso dividir, preciso de um número maior, não é? Vamos lá. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 9, 27. Vai ficar mais um 28, né? Então, olha só. 3 vezes 96 dá 288 certinho. Resto zero. Então, aqui obtivemos que 288 dividido por 96 é 3. E 192? Olha aqui. Aqui é um 2, tá, gente? E 192? 192 dividido por 96 é igual a 2, porque a gente já multiplicou aqui. E deu 192 certinho, uma divisão exata. Resto, zero. Né? Então, 192 dividido por 96 é igual a 2. Então, chegamos aqui, ó, em um método direto, utilizando a fatoração dos dois números para descobrir o MDC. Chegamos ao resultado de uma fração irredutível diretamente, sem precisar fazer as divisões sucessivas. Então, se quiséssemos utilizar este método direto do MDC para fazer a simplificação dessa fração de 1024 por 256, perceberemos que, se fizéssemos a divisão aqui, ó, 1024 dividido por 256, teríamos que 256, olha, o resultado não foi 4? Então, 256 vezes 4 vai ser igual a 4 vezes 6 é 24, 4 vezes 5 é 20 mais 2, 22, sobe a dezena, 4 vezes 2 é 8, mais 2, então vai ser 10. Ficamos aqui, ó, com 1024. Então, 4 vezes 256 dá 1024, resto zero, ó, conta exata. Então, se vocês tivessem feito também desta forma, poderíamos obter o resultado mais rápido do que pelas divisões sucessivas. Então, chegamos aqui às frações irredutíveis. Então, frações irredutíveis é quando não é mais possível simplificar o valor. Pois, nos exemplos que eu tenho aqui, este exemplo é o mesmo deste, tá? A gente pode perceber que quais são os divisores de 3 e de 2. Nós podemos fazer aqui, ó, os divisores de 3 e os divisores de 2. Então, 3 é divisível por 1? Sim. 3 é divisível por 2? Não. 3 é divisível por 3? Sim. 3 é divisível por 4? Não. Então, só vai até o 3, até o próprio número, tá, gente? 2 é divisível por 1? Sim. 2 é divisível por 2? Sim. Então, olha só. São dois números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. São números primos, tá? Números primos. O que significa que, nesta fração, nós temos dois números primos entre si, onde não é possível fazer mais simplificação. É considerada, então, uma fração irredutível. 3 meios é considerada uma fração irredutível. Neste outro exemplo, temos que os divisores de 3 vão ser 1 e 3, como fizemos ali em cima, e os divisores de 7 vão ser 1 e 7. São números primos entre si e não tem como mais fazer uma simplificação, não tem como reduzir essa fração. Então, ela é considerada uma fração irredutível. No terceiro exemplo, temos 16 dividido, 16 nonos, tá? 16 nonos, é assim que se lê.
Vamos aqui rastrear quais são os divisores. Os divisores de 16 é o 1, o 2 divide os 16 também, o 3 não, o 4 também divide, o 5 não, o 6 não, o 7 não, o 8 sim, o 8, o 16 e os divisores de 9 são o 1, o 3 e o 9. Então, rastreamos aqui quais são os divisores de 16 e os divisores de 9 e temos aqui apenas o número 1 como comum entre eles. Ou seja, não há nenhum outro divisor que seja comum a esses dois números, certo? Então, podemos considerar que o MDC entre 16 e 9 é igual a 1. E chegamos aqui ao que significa uma fração irredutível. Fração irredutível é quando o maior divisor comum entre esses números é igual a 1. Ou seja, eles são primos entre si, certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Este foi um conteúdo prévio às operações fracionárias e bem importante. Então, nos vemos nas próximas aulas. Agradeço muito a quem ficou por aqui. Espero ter ajudado a vocês. Até mais!